Vai começar mais uma live das terças. Como sempre, uma conversa sobre a escola pública. Na busca por uma escola pública, democrática e inclusiva, nós temos que ser incansáveis. Então, chama os teus amigos e vem conversar comigo. Oi, gente, tudo bem? Nós vamos começar então mais uma live das terças aqui no canal. Vocês estão bem? Vocês nem imaginam, não imaginam sim, porque eu fiz um monte de divulgação, né? Hoje nós vamos ter uma pessoa muito especial lá do outro lado do Brasil, né? Nós aqui no Rio Grande do Sul e ela lá do Amazonas para conversar com a gente sobre uma experiência de escola transformadora, né? Uma escola que aí eu vou deixar ela contar para vocês, né? Vamos ver quem é que está chegando. Cici, Patrick, Ângela, tudo bem? Deixa eu ajeitar aqui minha luz, que meio que parece que eu fiquei escura. Ó, clareou de novo. Então, a professora Lúcia, já vou chamar ela aqui para ela mesma poder se apresentar. Ela foi uma das vencedoras do Educador Nota 10 de 2020. E tem uma experiência muito linda lá em Manaus, como diretora de uma escola, como gestora, para contar para a gente. Ó, a gente tem Yara, Nivana, e quem mais vai chegando vai dando um oi, vai dizendo aí. Quem sabe hoje a gente vai ter gente de outros lugares do Brasil, né? Deixa eu chamar a professora Lúcia aqui para começar. Oi, boa noite, Joyce, boa noite a todos que estão nos assistindo, a todas e a todos, um prazer imenso conversar com vocês, com a Joyce, como ela diz, duas extremidades, né, o sul e o norte, como a pandemia tem nos aproximado, a gente tem quebrado barreiras, né, e muitas, a gente tem cada vez mais se conectado com o Brasil e com o mundo, isso é ótimo, boa noite a todos vocês. Então, é isso, a gente não tem mais distância, né? As coisas que aconteciam antes, a gente tendo que viajar e a gente nem conseguia imaginar fazer essas conversas, né? Mesmo que a tecnologia já estivesse disponível, a gente achava que só valiam as coisas feitas no presencial, né? E aí a gente aprendeu tudo isso a se encontrar também virtualmente. Né? E eu vou pedir, então, para a professora Lúcia se apresentar, dizer como é a escola, né? Da onde que é, e começar a nossa conversa, porque você vai ver, Lúcia, que daqui a pouco já terminou. E a gente acha que vai demorar, não demora, não, rapidinho termina. Rápido, tá. Então, eu sou Lúcia, né, da Escola Valdir Garcia, Escola Municipal, professor Valdir Garcia, localizada aqui em Manaus. Nós ficamos às margens de um igarapé. Nossa escola atende a crianças só do 1º ao 5º ano, 6 a 12 anos, e vivemos assim, por estar às margens do igarapé, a gente sofre muito com alagações, com incêndios, crianças que estudam lá do nível socioeconômico muito baixo, área de periferia, tráfico de drogas intenso. A gente tem um cenário muito desigual, né, com as crianças estrangeiras, hoje nós temos 50 haitianos, venezuelanos e temos cubano também, na nossa escola matriculada, crianças com deficiência, são 16, então a escola que tem essa diversidade muito grande, uma pluralidade cultural. E aí a Valdir Garcia, para vencer todas essas barreiras, para que a gente pudesse combater a exclusão, a gente cria o projeto Acolher para Todos, Envolver e Aprender, que era para combater a exclusão, para que a gente pudesse realmente acolher a todos, porque ser incluso é exatamente ser bem-vindo. E para Valdir Garcia, todos e todas são bem-vindos, não importa de onde vem, não importa as dificuldades, não importa o nível socioeconômico, não importa se sabe ler, se não sabe, chegou, é bem-vindo, é acolhido, e a gente tenta e faz de tudo para envolver a todos e garantir, né, que todos tenham que aprendam, né? A gente garantir o direito que aprendam, que está na Constituição, mas que é muito difícil viver a inclusão hoje no nosso Brasil. Ele é rico em leis, são muitas leis que existem, mas colocar isso na prática e fazer a inclusão, proporcionar que eles aprendam, né? Que estejam ali
uns com os outros, que a gente trabalhe, que a gente se fortalece nas diferenças, a gente busca essas diferenças como algo positivo que fortalece a aprendizagem de todos, com o trabalho em equipe. Então, a gente escreve, senta, é um projeto coletivo, e a gente vai implementando, e com o projeto, a escola mudou totalmente. Houve uma transformação desde o início de 2016, que a gente vai implementando o projeto, vai fazendo a inclusão, vai vencendo os desafios, e a gente vai conseguindo ser esse espaço, que a escola é um espaço privilegiado de transformação. A escola vem fazendo a diferença na vida das crianças, das famílias, da comunidade, e vem se sentindo esse agente transformador. Daí, em 2017, a escola é reconhecida pela Choca, né, como uma escola transformadora, que é uma rede de escolas no mundo, que a Choca ela vai identificando, né, essas escolas que trabalham com práticas inovadoras, porque ela trabalha com, as escolas transformadoras trabalham com 4 pilares, que é o protagonismo, o trabalho em equipe, criatividade e a empatia. Então, as escolas que trabalham com esses 4 pilares, sendo esse espaço de transformação e fazendo com que as crianças se sintam sujeito histórico no seu processo pedagógico, né? Que elas se sintam nesse responsável com eles e com o mundo em que vive, que a gente trabalha a sustentabilidade, essa contemporaneidade, né, na escola, essa escola contemporânea. Então, nós fomos reconhecidos como uma escola transformadora em 2017. Também vencemos em 2017 o prêmio Itaú Social, né, por essa transformação com as crianças, com o projeto de tutoria. E agora a gente ganha, este ano nós ganhamos 2 prêmios, o da Nestlé, com muita honra, gente, e o prêmio Educador Nota 10, que eu digo que não foi Lúcia a premiada, foi a escola Valdir Garcia, é uma escola Nota 10, né? Essa escola que faz a diferença, e que eu tenho orgulho de estar à frente dessa escola. Eu estou há 15 anos como gestora dessa escola e tenho uma equipe maravilhosa, porque a gente sozinha, você sabe disso, a gente não consegue fazer, né, nada sozinho. Então, a escola tem esse trabalho coletivo, esse trabalho em equipe, e a gente traz as famílias para dentro da escola, a gente tem um envolvimento, um engajamento das famílias muito grande, da comunidade, a gente trabalha essa intersetorialidade, buscando parcerias, é uma escola além dos muros, e a gente consegue avançar muito na educação. Foi uma escola que, com o projeto, nós conseguimos mudar a escola, melhorar a educação e garantir um ensino de qualidade com a equidade, porque a gente vai trabalhar exatamente com essa igualdade de oportunidades a todos que estão ali. E a escola vem tendo esse sucesso e a gente consegue. No início, a gente tinha um IDEB de 3,5. A gente, quando começa a trabalhar envolvendo os pais, envolvendo a todos, a gente sai de 3,5 para vai subindo até hoje, nós somos 7,5 no último IDEB, então a gente mostra que é uma escola que realmente garante a aprendizagem a todos, né? Então, é uma escola que todos aprendem. E a gente acaba, em 2015, a gente decide no grupo que nós não iríamos mais reprovar ninguém. Então, na escola Valdir Garcia, ninguém é reprovado, porque a gente via a reprovação, ela é muito excludente. Como é que as crianças estrangeiras estão chegando sem dominar a língua, vão fazer uma prova na língua portuguesa? A tendência é que os estrangeiros sejam reprovados, que as crianças com deficiência sejam reprovadas. E aí a gente vai deixando, aqueles que acompanham vão em frente e muitos vão ficando para trás. Então, a gente tinha um objetivo que era não deixar nenhuma criança para trás. Então, o primeiro passo que a gente deu foi romper com a reprovação, dizer, chega, aqui ninguém mais é reprovado. E a gente vai avançando, vendo a avaliação, né? O nosso foco é uma avaliação formativa, uma avaliação para identificar as dificuldades, trabalhar com intervenções pedagógicas, e a criança vai avançando. É uma avaliação, porque ninguém deixa de fazer avaliação, ela só não reprova, ela só não é quantitativa, né, mas é qualitativa, e aquela avaliação a favor da aprendizagem. E a gente identifica, vai acompanhando, e com isso a gente foi tendo um ensino personalizado. A gente foi customizando o ensino, trabalhando com os roteiros, com essas individualidades, as dificuldades, e a gente vem avançando e vem alcançando bons resultados, né? Então, o prêmio, quando a gente vence, quando a gente é reconhecido como escola transformadora, para a gente é muito gratificante,
a gente ter essa visibilidade no Brasil, quer dizer, se não fosse o prêmio, eu não conheceria a Joyce, eu não estaria aqui, ninguém saberia nem quem era Valdir Garcia, né? Não, é Então, verdade, é isso é bom, verdade. né? É muito importante para a gente, muito Sabe mesmo, que, da gente estar compartilhando. sabe que quando saiu, né, a escolha do Educador Nota 10 entre os 50 e depois entre os 10, eu já estava de olho na história de vocês, porque eu acho que ela se aproxima muito da nossa história da Adolfina. Né? Eu acho que nós temos muitas coisas em comum. Essa ideia, nosso projeto se chama Aprender e Compartilhar. Né? Então, ele trabalha com essa ideia de que tudo que a gente aprende é possível que a gente compartilhe e que a gente aprende no coletivo, né? A gente não aprende sozinho, isolado, e a aprendizagem é uma coisa tão boa que a gente pode doar, né? Que a gente pode transformar. E aí, quando você fala da reprovação, na Adolfina, no ano passado, então, nós só tivemos 4 crianças que não foram, dos nossos 780 alunos, né? Que é uma escola grande, nós só tivemos 4 alunos que não foram aprovados, né? E 4 fora da nossa alçada de alcançar, né? Eles acabaram não estando, né, na escola nos últimos meses e, infelizmente, mas essa ideia de que não é reprovando que a gente vai transformar a aprendizagem, a gente só vai castigar as crianças, né? Também é uma coisa que a gente vê muito próximo, né, do que nós acreditamos na Adolfina. E tem uma fala sua no vídeo, né, que eu queria que você pudesse assim comentar com a gente, que eu acho que é uma fala muito importante, né? Quando você diz assim, quando eu comecei esse projeto, e quando eu identifiquei, ou quando nós identificamos essas questões na escola, eu tive que me transformar, né? Porque eu era uma gestora muito tradicional. E eu achei tão lindo isso, porque nunca é tarde, né? Para a gente. Acho que até hoje, mesmo ganhando prêmio, mesmo sendo premiado, isso não significa que a gente está fora de se reinventar, né? De fazer de novo alguma coisa e de pensar diferente alguma coisa. Então, eu queria que você falasse um pouco disso. O que exatamente você teve que transformar em você para para participar desse projeto, para avançar nesse projeto? Joyce, eu falo isso e para mim foi uma desconstrução muito grande, né? Eu venho de uma prática, eu comecei em escola particular, numa escola privada, e eu sempre muito exigente comigo mesma, eu sou casada com militar, então eu vivo essa disciplina muito presente e muito forte. E quando eu saio da sala de aula, que fui convidada a assumir uma direção de escola, eu comecei na escola privada como gestora. Eu fui convidada porque eu era uma professora muito rígida, muito firme com os alunos, reprovava demais, né? E aí eu assumi, eu digo, eu fui premiada por ser tão ditatorial, com aquela disciplina tão rígida, eu fui premiada com a direção. E eu comecei em 94 e até 2015 eu era essa gestora muito centralizadora, a disciplina para mim era fundamental, a nossa escola era quase militar, né, da gente chegar todas as crianças se reunir na quadra, fazer fila, cantar o hino nacional, a professora pegava pela mão, se dirigiam todos para a fila. Então, era um silêncio a escola, era uma organização, e eu achava aquilo como exemplo, eu dizia, a nossa escola parece uma escola da rede privada, né, de tão organizada que era. Só que com como eu era, né, com essa disciplina tão rígida, essa escola tão inflexível, essa diretora tão inflexível que eu era, o que é que eu fui fazendo? Eu ia contribuindo para excluir as crianças, aumentar o índice de reprovação, o índice de abandono, né? Eu tenho até um gráfico da escola que quando eu vejo eu fico envergonhada de ter um ano da gente ter mais de 100 alunos reprovados, da gente ter 45 abandonos, de 500 alunos eu ter 170, cento e poucos reprovados, ter 45 abandonos, isso é vergonhoso. Né? E quando a gente começa, aqui eu conheço, com os professores, a gente começa a estudar educação integral, e que a gente vai se identificando, né, com essa concepção da educação, que trabalha a centralidade do estudante, a diversidade, a singularidade, a contemporaneidade, a sustentabilidade, que são os princípios de uma educação integral, eu vou me identificando, começo a estudar, aí eu volto a estudar,
porque até então eu estava parada, fez uma diferença enorme a formação, voltar a estudar, a pesquisar, e aí eu comecei essa transformação, mas foi muito difícil essa desconstrução, porque a gente, profissional, eu estou há 15 anos na escola, 10 anos só de Valdir Garcia, sendo essa diretora ditatorial. E quando eu começo a ler, a pesquisar, vou para São Paulo, conheço outras experiências de escolas, eu vou me apaixonando, me encantando, me descobrindo e buscando novos caminhos para a educação. E essa transformação, essa mudança na escola fez uma diferença enorme na minha vida como pessoa. Eu carregava um peso muito grande de uma escola, uma responsabilidade muito grande. Mas quando a gente começa a trabalhar no coletivo, esse trabalho em equipe, a gente vai compartilhando as responsabilidades, a educação com família, comunidade, toda a escola, fica tudo mais fácil, muito mais leve. Então, hoje eu sou muito mais feliz como pessoa, como profissional. E realmente eu passei por esse processo de transformação interior e de hoje trabalho com todo o grupo. Agora é um processo, não é fácil, é doloroso, não é fácil, mas traz benefícios grandiosos para a educação, para a gente quanto pessoa. Então, ainda há tempo para que a gente possa romper, né, com essa escola tão inflexível, essa escola tão centralizadora, que a gente possa romper com essas coisas que não são boas, embora o tradicional tenha algumas coisas boas, a gente pode descartar 100%, mas a gente precisa ter essa escola que atenda às competências do estudante do século XXI, essa escola que escuta, a escola aberta ao diálogo. Não dá para eu falar e o outro ficar calado, né? Então, quando a gente rompe com isso aí, que muda o mobiliário da escola, que a gente investe no diálogo, na escuta, tomada de decisões no coletivo, e a gente começa a ter a corresponsabilidade pela aprendizagem, né? Essa responsabilidade é de todos os envolvidos no processo, fica muito mais fácil, e hoje a gente está colhendo esses bons resultados. A gente sai daquele estado, hoje a escola não tem reprovação, não tem abandono, então a gente vê a felicidade de todos que estão na escola, tanto os funcionários quanto as crianças, pais, todos se sentem bem. A escola hoje, Valdir Garcia, é uma escola onde tem um espaço humanizador, né? Uma escola que todos são felizes, todos se sentem bem de estar ali aprendendo, ensinando, e tem essa troca, né? A gente ensina e a gente aprende. Então, é muito importante. Então, acho que ainda há tempo para que a gente possa refletir sobre a nossa prática, fazer essa autoavaliação, esse autoconhecimento, e a gente possa vir se transformar como profissional. E olha que eu já não sou tão novinha, né, Joyce? Olha, eu me formei lá em 95. Olha o tempo. Pois mas é. ainda há tempo. Urgente, é preciso mudar, né? A gente tem que mudar, tem que inovar, tem que estar atento, porque senão a gente fica naquela escola lá do século XIX, os funcionários do século XX e as crianças do século XXI, então a gente tem que estar todos conectados, a gente precisa quebrar essa burocracia que há tanto nas escolas públicas, né? A gente precisa democratizar o ensino. E eu acho que para a gente fez um bem enorme, vai fazer para qualquer um que queira romper, que queira mudar, que queira, que a escola tem que ser o diálogo, é urgente. E aí vem, a gente colhe a aprendizagem, porque essa aprendizagem, quando você compartilha, que a gente acaba com a competição e a gente investe na colaboração, né? Entre pares. Isso que a gente, quando a gente fala, você estava falando de uma escola feliz, isso é uma coisa que a gente enxerga na Dolfina também. Como é uma escola feliz, em que as crianças se olham, né? Em que as pessoas se conhecem. Eu estava falando contigo, então, que a nossa escola é uma escola que tem 3 níveis, né? Tem educação infantil, tem Fundamental 1, tem Fundamental 2. Então, muito facilmente, eu acho que durante um tempo foi assim, a escola tinha 3 partes, né? E essas partes não se conversavam. Então, a gente não conseguia perceber essa evolução do aluno. Eu sou muito feliz de trabalhar lá, porque é uma coisa muito linda conseguir enxergar essa criança de 4 anos, que entra na escola carregado pela mão da mãe, né, super protegido às vezes, e que sai lá no fundamental, dando discurso, fazendo pesquisa científica,
trabalhando com gestão democrática, que é uma coisa que a gente trabalha, que a gente tem na escola. Então, há umas lives atrás, eu convidei alguns jovens que saíram da nossa escola para conversar, né, sobre essa escola do sonho, que é essa escola, o que eles acham que tem que ter nessa escola do sonho, e eles voltaram e conversaram comigo, e nos deixa muito feliz saber que a gente realmente planta uma sementinha, né? Nutre um cidadão, um jovem que vai fazer a diferença onde ele vai, né? Porque essas coisas, a gente fala, tem muita gente que fala na escola assim, a gente vai ter uma escola em que eles vão aprender e aí eles vão sair da onde eles estão. Não é isso, não é sair. A gente tem uma escola em que eles consigam transformar aonde eles estão, se é ali ou se é em outro lugar. Mas crianças e jovens que transformam, que têm essa capacidade, essa crença neles, né? Muitas vezes a gente não acredita nos jovens, a gente não acredita que aquela criança da periferia, que não tem condições como as crianças da escola particular, que não tem acesso em casa a letramento, que não tem livro, que não tem muita coisa, ele não tem capacidade de ser, né, e de conseguir transformar. E não é verdade, né? Não é verdade de maneira nenhuma. É que o maior problema talvez está nos nossos olhos, né, Lúcia? Se a gente não olha para essas crianças e enxerga neles potencial, a gente apaga, né? E às vezes é isso que a escola faz, ela apaga essas crianças desse potencial todo que eles poderiam ter. Em vez de dar a mão e puxar para cima, né? A gente empurra para trás. Isso mesmo. É muita responsabilidade, a gente precisa acreditar nesse potencial das crianças, dos jovens, né? E eles precisam, que eu acho que é fundamental para que eles se descubram, né, como agentes de transformação, descubra esse potencial que a gente precisa acreditar, a gente precisa investir, fazer ele acreditar, porque ele chega na escola muito desacreditado, né? Muitos, ele tem aquela ideia que é o professor que sabe tudo, né? Ele não sabe nada e muito para baixo. Eu tenho um exemplo, Joyce, nós recebemos esse ano um aluno, o Lucas, ele chegou no 4º ano, não sabia escrever o nome, não sabia ler. E aí a mãe me procurou, que já tinha passado por outras escolas, e as escolas têm algumas que fazem teste na hora de matricular. E ela preocupada que não estava conseguindo vaga para o Lucas. E aí ela disse, ele não sabe ler, não sabe escrever o nome, isso não tem problema. Matriculamos o Lucas e eu fiquei preocupada. Aí depois chamei a professora. Isso foi esse ano, fevereiro, março. Aí eu disse, Dani, esse aluno, ele tem algum problema cognitivo? Vamos investigar, né, ver médico, se ele tem alguma dificuldade, alguma deficiência, para que a gente possa ajudar, porque ele precisa aprender a ler e a escrever. Tá, diretora? Aí a gente conversou, acompanhou, e aí, em março, eu disse, ele tem alguma... Diretora, que eu vejo, assim, ele não tem dificuldade nenhuma, essa criança só precisava ser acompanhado, de atenção. Ele não tem dificuldade de aprender, é só a gente ensinar. E aí o Lucas, na pandemia, fora o Lucas aprendeu a ler, aprendeu a escrever o nome, ela gravou um vídeo, ele lendo para mim, e mandou agora. E olha aí o Lucas lendo, gente, eu fiquei tão feliz, você veja, o que é que faltava nessa criança? Alguém descobrir esse potencial dele, acompanhar, né, as dificuldades, porque uma criança no 3º ano, talvez a turma que ele estava o ano passado, todos já sabiam ler. A professora não parou para alfabetizá-lo, ele só precisava ser alfabetizado, uma atenção individual, desse acompanhamento. E ele precisava acreditar que ele era capaz, que ele poderia aprender a ler. E aí a gente vê quanto eles nos mostram que eles podem, né, que eles vão além, que daí a importância a gente tem é o projeto de vida, né? As crianças construíram o seu projeto de vida, eles acreditaram, porque eles atribuem o significado da escola, por que eu estou na escola? Né? Que eles conseguem associar, fazer uma conexão da escola com a vida, né? Não é estudar só para fazer uma prova, né? O que é que eu posso melhorar na minha vida, o que é que eu posso mudar? E ser esse agente de transformação, e acreditar nele. E quando a gente investe nisso aí, que a gente dá essa autonomia para esse jovem, para essa criança, eles vão longe, e você tem esse acompanhamento individual personalizado. Então, eles têm sim esse potencial, e a escola precisa investir. Eu acho que a gente tem que deixá-la assim, sendo protagonista, acompanhando e dando essa... Acho que nas conversas, nas tutorias, nas assembleias, a gente vai mostrando para ele
que quando ele é bem-vindo, ele é acolhido, que a gente envolve, ele se sente pertencente àquele local, àquele espaço, né? Ele se identifica com a educação e ele vai embora, ele avança, porque todos aprendem, todos. Agora, a gente sabe que em ritmos e tempos diferentes, né? Há uma singularidade, há diversidade, isso a gente não pode tirar. Então, a gente precisa respeitar e a gente precisa trabalhar no individual, né? Esse ensino personalizado, respeitando as diferenças, essa singularidade, que aí vai embora. Ele se descobre e alguém que estimula, alguém que motiva, alguém que joga para cima, ele segue adiante, ele não desiste, né? E ele aprende. Porque ele sente que ele é capaz, que ele pode. É verdade. A gente tem aqui que dizer um oi para o Eloir, e depois, assim, tem várias pessoas da sua escola aqui também nos comentários. Ah, que legal, estão nos ouvindo. Viu? Gestor, tem bastante palmas aí para ti. E queria mandar um abraço para o Eloir, um professor querido que foi lá na Dolfina fazer um curso de robótica com a gente. Parabéns pelo trabalho. Até vou botar o comentário dele aqui, achei tão lindo. Parabéns pelo trabalho humanista e inovador que vocês desenvolvem. É verdade, né? Eu acho que não dá para a gente fazer escola sem pensar nisso, sem pensar no ser humano que está ali, porque não são planilhas que a gente preenche, não são números que a gente calcula, não, são pessoas. Essa é uma diferença imensa quando a gente olha. Gente, como diz o Paulo Freire, né? É isso mesmo. Eu queria que tu contasse um pouquinho para nós como é que funciona essa tutoria na tua escola, que você falou que tem, né? Como é que funciona? Nós temos 2 tutorias. Nós iniciamos, quando a gente cria a tutoria, que o nosso objetivo da tutoria é estabelecer uma relação de confiança, de amizade, é estar próximo. São encontros que nós promovemos, no início era semanal, hoje são quinzenais. A gente cada criança tem um tutor. Ele escolhe o seu tutor, porque ele se identifica. Estabelece essa relação de amizade e o tutor é acompanhar, é estar junto, é exatamente identificar essas dificuldades, conversar com o professor e acompanhar. Porque é difícil eu, ou a pedagoga, acompanhar mais de 200 crianças, mas eu posso acompanhar 6 ou 8, que eu tenho 8 tutorados no meu grupo. Então, eu consigo acompanhar os 8, eu consigo ouvir, eu consigo dar essa atenção, eu preciso saber quais são as dificuldades. Tem dia que está triste, por que é que você está triste? O que foi que aconteceu? Está dormindo muito. Então, a gente identifica os problemas, as dificuldades dele e a gente consegue estar junto, a gente consegue ajudar. Às vezes está com problema de vista, leva para um oftalmologista, vê um óculos. Então, eu, como tutora, eu consigo identificar e consigo buscar soluções para resolver problemas que às vezes são tão pequenos e que interferem tanto na aprendizagem. Então, a nossa tutoria, o foco é este. E na tutoria a gente escreve o projeto de vida. Cada criança começa a escrever seu projeto de vida quando entra na escola, junto com o seu tutor, né, que é exatamente para que ele se projete no futuro e como a educação vai fazer a diferença na vida dele. O que é que ele precisa fazer? Para ele associar, conectar o sentido da escola à vida, a importância da escola. E na tutoria, cada tutor, com seu grupo de tutorados, tem uma responsabilidade na escola. Por exemplo, a minha responsabilidade com as minhas crianças é acompanhar, é receber as visitas e apresentar, e a visita é guiada. Então, eles apresentam a escola, apresentam a proposta pedagógica da escola. Então, as crianças fazem. Então, tem a criança que acompanha o recreio, tem a do refeitório, da biblioteca. Então, a gente termina corresponsabilizando, né, todas as atividades da escola, é responsabilidade de todos. Vão se envolvendo. Então, esta é a tutoria das crianças. E depois nós criamos, foi um sucesso tão grande, a gente criou a tutoria dos funcionários, onde a gente, assim, os nossos tutores são quase todos os funcionários, porque não são todos, porque a gente também não pode obrigar, tem aquele que não se identifica, não quer, não é tutor, né? Mas a gente tem de serviços gerais, merendeira, professores, eu tenho pais de alunos que são tutores, pessoas da comunidade, então a gente abre esse leque, porque a gente quer exatamente envolver diversos segmentos nesse processo ensino-aprendizagem. Então, a tutoria a gente consegue envolver para que essa aprendizagem ela seja compartilhada, que tenha essa corresponsabilização
de todos. E a tutoria de funcionários, a gente convidou tutores de fora, o nosso foco é a formação continuada em serviço, a gente também escolhe o seu tutor, e o bom da tutoria de funcionários é que a gente tem grupos heterogêneos, a gente começa a desburocratizar as relações, porque, por exemplo, no meu grupo, eu tenho a merendeira, eu tenho a professora de língua inglesa, eu tenho serviços gerais, então a gente termina tendo vários segmentos da escola e a gente vai rompendo com o que você falava antes, que é essa fragmentação do ensino, essa divisão na escola, a gente passa a ter essas relações horizontais, a gente passa a ouvir a todos, a gente passa a discutir e estudar todos os segmentos da escola, deve estudar, deve ter o foco na formação, porque todos são importantes. A gente considera que todos os funcionários são educadores na escola, então a gente precisa estar nessa constante formação, no coletivo, estudando sempre, né? E não pode parar de estudar. Então, aí são as duas tutorias que a Escola Valdir Garcia tem, que implementa hoje e que são um sucesso, tanto a de funcionários quanto a das crianças. Eu acho que nos ajudou muito a fazer esse acompanhamento, a ter essa personalização do ensino, para avançar nos resultados, avançar na aprendizagem. Os tutores são muito importantes, nos ajudam muito. É esse olhar para a criança muito próximo, muito perto, é esse cuidado, né, que eu digo, a gente tem que ter muito cuidado, essa afetividade é muito importante na escola. Eu acho que a pedagogia do cuidado, do afeto, é muito importante na escola, e a gente precisa exercitar isso continuamente e envolver a todos mesmo. Acho que todos os atores educacionais têm que se envolver nesse processo, tem que estar muito perto. Ninguém é melhor do que ninguém, acabar com aquela verticalização, né? Diretor aqui em cima, o professor, o pedagogo, não. Estamos da mesma, né, mesmo nível, somos iguais. E um tem que cuidar do outro. Eu acho que assim, um segura a mão do outro, ninguém solta a mão de ninguém, estamos juntos. A diretora cuida dos funcionários, funcionário das crianças, né, das famílias, as famílias das crianças, com secretaria. Eu acho que a gente precisa muito ter essa rede colaborativa e de muito respeito, né? Um respeitando ao outro e um ajudando ao outro, porque eu acho que a gente tem muito a ensinar e muito a aprender. Então, para a gente tem sido um sucesso a tutoria, porque a gente consegue envolver todos os segmentos. A gente tem na Dolfina um processo de assembleias, né, de gestão democrática. E são três momentos, três espaços, que são os das crianças, né, na sala de aula, o dos professores, e para você ver, a gente, durante um tempo, teve professores e funcionários separados, né? As assembleias eram separadas no início. Então, a gente tinha 4 segmentos, né? Professores, funcionários, e aí a gente fica pensando quando é que esses segmentos se separaram, se são todos trabalhadores da escola, né? Por que eles estão separados? Hoje nós temos essas assembleias juntos, né? Tanto professores quanto funcionários na mesma assembleia discutindo juntos as questões, né? E é muito importante eu gosto muito de falar disso, porque depois a gente das assembleias, a gente tem todo um processo e a gente chega na conferência escolar, né? Que é uma conferência que reúne todo mundo, onde a gente tira um documento, né? De demandas que vão ser aplicadas no ano seguinte. E é muito interessante quando a gente vê isso, porque tanto as crianças, quanto os pais, quanto os professores, todos têm direito a voto. Né? Não, a gente não elege delegados que vão votar. Não, quem vem na Assembleia, que é num sábado, é um voto. Não interessa se tem 4 anos, ou se tem 15, ou se tem 60. Cada um tem o mesmo valor de voto. E as discussões são muito lindas, né? Quando a gente começa a ouvir, por exemplo, o pessoal da cozinha disse que precisava comprar um freezer novo. E as crianças disseram que tinha que ter uma nova mesa de jogar pinball, né? No recreio. E aí, essas questões são colocadas na Assembleia porque a gente não tem dinheiro para tudo, né, Lúcia? A gente tem um dinheiro limitado, né, em qualquer lugar do Brasil. E essa discussão de todo mundo compreender o que deveria ser colocado em primeiro lugar ou o que não precisaria, então, considerando outras demandas, talvez essa nossa poderia ficar para trás. Isso é uma discussão muito bonita.
né? E aí a gente consegue enxergar muito claramente o outro. É porque em escolas, e aí vamos pensar nessa escola que você falou, né? Deixa eu arrumar minha luz aqui. Nessa escola que você falou, super cheia de disciplina, né? Super regrada e organizada, muitas vezes a gente não enxerga o outro, né? O outro não é alguém significativo para mim. E aí o que acontece? A gente atropela correndo no recreio, o menorzinho, a gente pega o material um do outro, a gente... Por quê? Porque aquele outro não é ninguém, ele é uma... E quando a gente começa a ter relações e ver projetos em que as pessoas possam se enxergar, é que a gente percebe, né, que educação, eu falo muito, educação socioemocional na escola, não é a gente passar um vídeo sobre companheirismo, né? É a gente colocar eles juntos para serem companheiros. Não é a gente fazer uma palestra sobre não pode fazer bullying. Não, é a gente nas relações colocar eles juntos para que eles possam experimentar essas ações e conversar um com o outro e entender por que não se faz bullying. Não é porque a professora mandou, não é porque está escrito na lei. Não, eu não faço porque eu enxergo o outro. E o outro é meu amigo, ele é meu igual, né? Eu queria que tu contasse para nós um pouquinho como é que é essa relação dessas crianças estrangeiras. Assim, nós temos 2 crianças, ano que vem vamos ter mais, né? Mas são da mesma família, que são venezuelanos, que vieram então, né? Atravessaram o Brasil, foram cair aqui em Novo Hamburgo e estão na nossa escola. Mas são só 2, né? Então a gente consegue acolher e lidar tranquilamente. Mas como é que é nessa escola em que várias crianças são estrangeiras e chegam sem falar o idioma, assim, como é que é? No começo foi muito difícil para a gente, né? Os professores, eu lembro da Eliane, alfabetizadora, a Eliane só estava puxar os cabelos, né? Como alfabetizar uma criança que chega à escola sem falar o nosso idioma, né? Era muito difícil para a gente. Daí a gente começar a repensar a metodologia da escola, a gente começar a centralizar, ter metodologias ativas. A gente precisava mudar, porque do jeito que estava era impossível a escola incluir a todos e a gente alfabetizar, ter sucesso naquela escola tão tradicional, tão fechada. Daí a importância que foi fundamental para a gente buscar essas parcerias, para a gente dar as mãos e para a gente mudar a escola. E quando a gente trabalha em equipe, né, que a gente trabalha a empatia, que é fundamental. A gente viver esse exercício de cidadania entre as crianças, entre funcionários, de se respeitar, de aprender com as diferenças, valorizar as diferenças, isso é um processo. Então, no começo foi muito difícil para a gente começava a se comunicar com eles através de mímica, né, de desenhos, de cartazes, e depois a gente foi aprendendo qual é o melhor. E os primeiros que chegaram passaram a ser nossos intérpretes. Os haitianos, que eles falam o idioma deles, eles têm o crioulo, né, o dialeto crioulo. Então, os alunos que eram nossos intérpretes nas reuniões com os nos conflitos com as outras crianças, para resolver, para traduzir, para ajudar aos professores. Então, a gente começou com eles sendo nossos mediadores, né? As crianças. E depois a gente começou a mudar a metodologia que foi favorecendo a inclusão. E aí a gente teve que também, hoje na escola, nós estudamos os funcionários. A gente tem uma professora de espanhol, nós estamos fazendo o curso de espanhol em loco, né, o programa Ampliando Horizontes. O ano passado, nós fomos estudar o crioulo, e eu acho que trabalhar com as crianças, trabalhando em equipe, em colaboração, a empatia, a criatividade, ajudou muito, muito para que a gente vivesse a inclusão, para que a gente envolvesse a todos e que aprendem. E eles aprendem muito rápido. E eu acho que, assim, trabalhar em mesas, um ajudando o outro, exatamente, ele aprende, às vezes, até mais com o colega do que com o professor. E saindo da sala de aula, né? A gente tem uma escola hoje pós-sala de aula. Quando a gente vai para a horta, quando a gente vai para as praças, vai para a frente da escola, vai para o teatro, quando a gente está fora de sala de aula, esses espaços que a gente utiliza, né, como espaços de aprendizagem, isso para a gente é muito importante e envolve a eles,
Aí o Luiz Felipe, meu colega. Olha só. Ele vai estar aqui daqui a 2 legal. semanas. Semana que vem é Diogo e, um grande. e depois Luiz. Pois é, então a gente trabalhando com a empatia, com esse protagonismo, o trabalho em equipe, a gente foi favorecendo, incluindo, e aí a gente vai conseguindo avançar e um ajudando o outro, né? É aquela, um segurando na mão do outro, somos iguais, é o respeito às diferenças e saber que aquela criança que veio do Haiti, ele tem muito a ensinar e ele tem muito a aprender, é mesmo assim o venezuelano. Então hoje a gente tem 50 alunos estrangeiros matriculados, onde não tem mais o haitiano, o venezuelano, não é o Pedro, é o José, é a Aline, cada um tem seu nome, é chamado pelo nome, porque antes ele chamava o haitiano, o venezuelano, né? E era até um termo pejorativo. E a gente teve essa dificuldade no começo, mas hoje a gente não tem esse bullying, eles se apoiam muito. E as diferenças na escola, elas se tornam invisíveis, porque nós temos crianças felizes, crianças que se ajudam, e todas ali se veem em igualdade, não tem quem é preto, quem é branco, quem é pobre, quem é rico, não, eles não percebem essas diferenças, exatamente por essa convivência, né? Ele se enxergar no outro, esse respeito ao outro. E isso é uma coisa que a gente vem trabalhando entre funcionários, entre pais e entre as crianças, e a gente vem conseguindo esse respeito, esse avanço, e a gente hoje é uma escola reconhecida em Manaus e fora de Manaus, né, como uma escola inclusiva e com equidade. A gente é equitativa e a gente garante esse ensino de qualidade exatamente porque se trabalha a diversidade. E a gente também tem as assembleias, viu, Joyce? A gente tem assembleias semanais, as nossas decisões são tomadas no coletivo, onde todas as crianças do primeiro aninho ao quinto, com os funcionários, a gente toma as decisões coletivas e todos votam, e o poder de voto é igual de 6 anos ao maior, independe, e também é outro avanço. Acho que é a escola, né, que o Diogo vai te falar isso muito bem, porque o projeto dele é nos trilhos da democracia, que é maravilhoso, Sim, né? sim. Eu acho que essa escola democrática, essa escola que é feita com a participação de todos, né, envolvidos de forma colaborativa, essa gestão participativa, ela é um avanço muito grande para a inclusão. Então, aí a gente não sabe quem é estrangeiro, não interessa, interessa é que todos aprendam, né, e juntos, um ajudando o outro. Isso é que é importante. Isso tem... isso é muito próximo, né? Eu realmente fico encantada de te ouvir falar, né? Aqui, ó, tem gente dizendo a melhor escola de Manaus. E como é que é? Uma escola municipal, Lúcia? É municipal, né? É municipal, é escola E como é que municipal. essa escola ela se amplia na rede? É difícil? É tratada como uma escola? Ah, vocês são diferentes, então fiquem vocês lá e o resto da rede aqui? Ou vocês conseguem fazer essa troca? Essa pergunta é difícil, porque me fazem também. Eu estou fazendo de Não. propósito. Olha, hoje para a gente tem sido muito importante. Quando a gente começa em 2016, né, a gente começa a estudar a proposta de educação integral, a gente tem um apoio muito grande da Secretaria de Educação, até porque foi um grupo de pais, que é o CEFA, que procura a secretaria, que apresenta um projeto, e eles trazem... Ah, boa dica aí, Luiz, diz aí para o novo prefeito, né? E aí a gente trabalha muito junto com a secretaria, a gente tem um trabalho colaborativo com a secretaria, hoje nós trabalhamos em rede realmente, a Escola Valdir Garcia foi a primeira em tempo integral e com a educação integral, mas hoje a rede foi ampliando o número de escolas, então Valdir Garcia não é uma exceção, não é uma ilha, né, está ali isolada, e hoje a gente vem trabalhando em parceria com a Secretaria de Educação. Eu acho que são 14 escolas hoje que trabalham com a proposta da educação integral. Nós trabalhamos em rede, trabalhamos juntos, e a gente trabalhou nessa pandemia com a formação de todos os gestores da rede municipal, que é uma rede muito grande, é a terceira do país, a maior rede do país, a terceira maior. E a gente são 496 diretores municipais. Então, a gente trabalhou junto com o Centro de Formação, com o DDPM de Manaus,
com a Secretaria de Educação, e eu, gestora, e outras colegas de outras escolas, a gente passou juntas a planejar essa formação, e nós passamos a ser formadores. Foi muito boa essa troca, né, essa formação continuada, e essa troca entre pares, de gestor para gestor. Então, eu acho que a gente não está isolado, não, nós não somos em Manaus hoje, tem uma rede muito colaborativa, e nós temos muitas escolas não iguais, né? Porque a gente não tem, né? Embora a gente queira essa unidade, mas tem essa diversidade. Cada escola tem a sua identidade, uma é diferente das outras, mas uma foi inspirando outra. E eu acho que hoje a gente sim trabalha em rede, que eu espero continuar, né? Porque a gente vai mudar para secretária, vai mudar prefeito. Eu acho que nessa gestão que a gente tem hoje, que o prefeito indicou uma secretária, que é a secretária Kátia, com a sua equipe, que vem da universidade, né? Que está ligada à educação, que escuta a escola, que trabalha em colaboração, porque eu acho que isso é muito importante, a secretaria com a escola, nós somos aliados, nós estamos juntos, eu acho que isso é muito importante e fortaleceu, eu acho que a escola Valdir Garcia, quanto a Secretaria de Educação, então a gente trabalha assim, de mãos dadas, e hoje a gente não é uma andorinha só, não, é um grupo hoje de escolas muito forte e tem feito uma diferença muito grande para a educação de Manaus. Conta um pouco para nós, assim, essa questão da educação integral, porque aqui na nossa cidade nós não temos escolas, nenhuma escola integral. Então, que horas os alunos chegam, o que eles têm extra no currículo, quem dá essa aula extra? Porque nós temos um projeto aqui que a gente chama MOVE, né? Movimento e não me lembro o resto, mas trabalha com pessoas da comunidade, né? Que trabalham como monitores, e as crianças têm até 2 horas e meia a mais, né? Aqui, mas não são todas as nossas crianças. A da nossa escola, por exemplo, que tem 780 alunos, nós temos 100 alunos nesse projeto só. Né? Então, como é que funciona para vocês essa escola? A nossa escola, as nossas escolas de Manaus, com o tempo, nós trabalhamos com educação integral com tempo integral, né? Que a gente tem que fazer a diferença, que para alguns é só tempo. Não, nós trabalhamos com tempo estendido, horas estendidas, e também com a concepção da educação integral. As crianças entram às 7h10, a gente começa a servir o café da manhã às 6h30, mas a aula mesmo começa às 7h10 e vai até às 16h, né? Eles ficam 9 horas na escola. A gente tem 20 horas do currículo comum, e nós temos 15 horas do currículo diversificado, que fomos nós que escolhemos. O que é que nós vamos trabalhar? Né? Nós reconstruímos o nosso currículo, a gente construiu a nossa mandala curricular, a nossa proposta pedagógica, ela foi reconstruída junto com a rede. Hoje a rede de Manaus tem uma proposta de educação integral aprovada pelo Conselho, e na parte diversificada, às 15 horas, nós escolhemos, que cada escola pode optar, né, o que ela quer trabalhar de diversificado. Valdir Garcia, a gente tem o teatro, a gente tem dança, desporto, filosofia, para mim foi fundamental, do 1º ao 5º ano, filosofia, iniciação científica, a gente tem literatura, né, desde pequenininhos já estudam literatura, e a gente tem a matemática, a gente chama matemática lúdica. Então, a gente tem 8, e as tecnologias, né, que eles trabalham no telecentro. Então, a gente tem essa parte diversificada, algumas são de 2 horas, aulas semanais, como teatro só é 1 hora, né? Dança é 1, mas eu tenho filosofia, são 2, eu tenho literatura, são 2 aulas semanais. Então, eles têm que estar 20 horas, com 15, 35 horas semanais, mas eles ficam na escola 9 horas por dia. Eles entram às 7h10, vão até às 16h, então são 9 horas, que são 45 horas, né? Então, as crianças... E quem é que assume essa parte diversificada? Teatro, dança, arte, são professores. Nossos professores, eles têm... Quem não tem 40 horas, eles têm só 20, a prefeitura paga, que aqui a gente chama de carga dobrada, e eles ficam às 40 horas na escola. Então, são os próprios professores que trabalham essa parte das oficinas, que a gente chama de oficinas. Hoje, as oficinas, quando a gente começou, a gente trabalhava o currículo comum pela manhã
e o diversificado à tarde. Depois a gente viu que não estava legal, então a gente mesclou. Tanto tem oficinas de manhã como tem à tarde, porque a gente sabe que as oficinas são tão importantes quanto o currículo comum. Então a gente não pode, para ter essa igualdade, a gente mesclou, tem os horários e aí ele cumpre. E a gente também colocou para cada professor, ele tem, nessas 40 horas que ele tem 10 horas que é para HTP, que é hora do trabalho pedagógico, para diários, planejamentos, acompanhamentos individuais. Então, por isso que é importante o professor passar o dia na escola, que é exatamente para dar aquele acompanhamento com as crianças que estão em dificuldades, eles sentem e dão acompanhamento individualizado, dá aquele atendimento, né? Então, aí temos o nosso tempo integral, e que eu digo, Joyce, você veja que está na Constituição há muitos anos, está no Programa Nacional, né, olha, tudo que é lei tem para que os estados e municípios a cada vez mais ampliando o número de escolas em tempo integral. Manaus começou em 2016, hoje nós temos mais, acho que são 14 escolas, mas é muito importante. Gente, é outra coisa a gente trabalhar o dia todo, essas crianças o dia na escola, trabalhar com essas oficinas, a gente tem tempo de sair, de ocupar os diversos territórios, o professor tempo de planejar, de sentar, de estar junto, de acompanhar, ó, muito melhor do que só aquelas 4 horas. Eu acho que todas as escolas do Brasil deveriam ter tempo integral, acho que é um grande investimento. A gente sabe que tem um custo, mas os prefeitos que estão assumindo, acho que deveria pensar, porque não é custo, é investimento. Na educação, os resultados são imensos. Investimento. É investimento. E essas crianças, elas nessas oficinas, eles participam com a turma ou eles mesclam assim? Eles escolhem e mesclam, ou eles estão na turma sempre e a turma vai junto o tempo todo? A turma vai junto o tempo todo. A gente não conseguiu, que era um sonho nosso, da Valdir Garcia, vai junto. Quem vai para a dança tá o primeiro aninho A vai todo para a dança. Eles têm um horário e vão todos juntos para as oficinas. Se vai para a iniciação científica, vai para o laboratório de ciências, vão todos juntos. E assim, eles acompanham. No começo, o professor ficava na sala e as crianças circulavam, né? Que foi bom, porque dá essa autonomia. E para eles é muito bom que fica aquela escola em movimento, aquela escola muito dinâmica, aquela escola que não para, porque eles vão lá para a horta, aí vai para o laboratório, vai para o outro, vai para a biblioteca. Então, foi legal para a gente ter essas saídas e ele está se deslocando, tá? Mas eles, hoje, uma criança tem todas as oficinas, mas a gente já tem escola em Manaus, do município, porque a gente foi criando a nossa identidade, criando o nosso PPP, já tem escolas em Manaus que as crianças escolhem a oficina que querem fazer. A gente tem aqui na Adolfina alguns projetos, porque nós temos, então, essa limitação, que é só as 4 horas, né? Que nós temos, então, 2 turnos de trabalho, um de manhã e um de tarde. Esses alunos, para essa quantidade de alunos que nós temos, nós não teríamos como fazer integral todo mundo, né? Acho que teria que redirecionar alguns alunos para outros espaços, ou pensar em outros espaços que pudessem acolher essas crianças em outros momentos, né? Mas nós temos alguns projetos que a gente faz com oficinas em que a gente mistura essas crianças, né? Eu acho que isso é uma coisa muito interessante até. Nós temos, chamamos, né, o nosso projeto de Fora da Caixa. Então, as nossas crianças da educação infantil e do Fundamental 1, uma vez na semana, eles são misturados. E aí, eles formam um outro grupo, que seria, por exemplo, um grupo amarelo. O grupo amarelo tem 2 crianças de 4 anos, 2 de 5, 2 de 6, 3 de 7, assim vai juntando, né? A gente mistura todos eles que estão no turno. E os professores desenvolvem oficinas com esse grupo. E os professores rodam, né, as oficinas com esse grupo. E aí, uma das coisas que a gente aprendeu com isso, né? Primeiro que é dessa autonomia desses alunos, mesmo os de 4 anos, pegam a sua mochilinha, saem da sala, vão achar a sala do seu grupo, que é outra, né? E nesse grupo eles têm os colegas maiores do 5º ano, do 4º ano, do 1º ano, né? E
E aí eles vão conhecendo outros. E os professores também vão conhecendo outros alunos. E aí a gente conseguiu fazer aqui na escola em que todos fossem responsáveis pela aprendizagem de todo mundo. Né? Não, eu sou responsável pela minha turma só. Não. Nós todos, em conjunto, somos responsáveis pela aprendizagem de todos. E aí essas oficinas vão acontecendo, né? Um ano, outro ano, outro ano, e hoje a gente tem um recreio, né? Aqui, eu não sei como funciona em outros lugares, mas aqui em Novo Hamburgo, as escolas separam os alunos para fazer intervalo, né? Então, faz intervalo, faz recreio os alunos da educação infantil, faz recreio depois os alunos do primeiro e do segundo ano, aí depois pode fazer ao mesmo tempo, mas em espaços diferentes os alunos. E o nosso intervalo não, é todo mundo junto, todos. Todos no pátio ao mesmo tempo, né? Tanto os funcionários, como os professores, como os alunos. Todo mundo está em intervalo ao mesmo tempo. E é muito interessante, porque essa circulação se dá, né? E essas crianças vão se enxergando, né? Porque a gente diz ainda assim, eu tenho alunos do primeiro ano, do segundo ano, mas as crianças, quando elas saem para o intervalo, elas não enxergam isso. Elas enxergam o irmão mais velho, elas enxergam o vizinho, elas enxergam o primo, elas se enxergam diferente, né? É a gente que categoriza tudo aluno quando chega na escola e tira um pouco até da humanidade dessas crianças, né, Lúcia? Porque a gente, você é primeiro ano, você não é gente, você é um aluno do primeiro ano. E aí não, todo mundo misturado, aí tem vários brinquedos, vários espaços para eles circularem. Então, é muito... Para nós, cresceu muito essa questão da empatia com esse projeto, né? De poder enxergar o outro. Antigamente, até 2015, nossos recreios também eram divididos. Os pequenininhos, dos maiores, a gente era recreios diferentes. E quando a gente começou a fazer, inclusive foi um primeiro assunto da primeira assembleia, quando a gente começa, é exatamente o recreio. Foi um dos pedidos dele, que eles queriam o recreio todos juntos, exatamente, porque eles queriam conversar com o primo, com o irmão, com o vizinho. Então a gente começou, e no começo eu pensava, mas como? Todo mundo junto, os maiores não vão pisar, derrubar os menores? Não, e eles estão hoje, trabalham juntos, né? Crianças com os menores com maiores, todo mundo, e é bom porque os professores é o momento de tomar o café, de interagir, de estar junto, de conversar com os outros. Aí a gente vai acabando com aquela fragmentação, né, de ter 2, 3 escolas dentro de uma. Eu acho que esse recreio todos juntos é o momento de interação, de socialização. Eu acho que ocupar esses espaços coletivos, as áreas verdes na escola, tem um ganho muito grande. É um momento muito prazeroso. E a gente aumentou. Antes a gente tinha 15 minutos de recreio, agora a gente tem 2 recreios de 20 minutos. 20 minutos pela manhã, 20 minutos à tarde. Quer dizer, eles têm 40 minutos só para brincar. E eles adoram brincar juntos. Eles aprendem muito uns com os outros. E tem sido, para a gente, muito importante esse recreio coletivo mesmo, né? Misturar todas as idades. Quando você fala das tuas oficinas que tem alunos de diversas séries, a gente tem assim, acontece isso conosco nas tutorias, porque como cada criança escolhe o seu tutor, então a gente tem grupos bem heterogêneos. Eu tenho na minha tutoria pequenininho do primeiro aninho, tenho do terceiro, tenho do quarto, tenho do quinto. Então a gente termina mesclando na tutoria, e que a gente comete muito esse erro nas escolas, a gente separa muito, né? Coloca, o teu é fora da caixa, do teu projeto? A gente coloca muito na caixa, né? E aí ele se vê, na tutoria a gente vai vendo, nas assembleias que está todo mundo junto, as contribuições que o de 6 anos tem, tanto quanto os de quinto, os menores como maiores, e um ensinando o outro, né? Então eu acho que a gente tem mesmo que sair dessa caixinha, quebrar paradigmas. Eu acho que o recreio é um bom começo, de estar todo mundo junto, né? De almoço, que eles passam o dia, né? Na hora de dormir, embora a gente ainda não consegue, na hora de almoçar, eles não misturam tudo, não, os pequenininhos, que eles comem mais devagar, então eles saem um pouco mais cedo para o almoço. O refeitório não comporta todas as crianças, né? Então a gente realmente tem que separar.
mas eles terminam se encontrando, tá junto. E tu sabia, Joyce, que a gente tinha na Valdir Garcia, a gente tem um chapéu de palha, que é uma área verde, hoje é onde a gente tem a horta, tem laboratório de ciência, uma área muito bonita da escola. E tem muitas árvores, tem mangueira, jambeiro, e tinha um portão, uma grade lá, e eu não permitia que as crianças fossem para lá, porque eu tinha medo deles subirem, porque toda criança adora subir no pé de manga, tirar uma manga, um jambo, e eu tinha medo deles se acidentarem, e aquela área ninguém passava para lá, era uma área fechada. E hoje eles ocupam todos os espaços como eles amam de estar ali, subir na árvore, a gente fica vendo. Você sabia que diminuiu o número de acidentes na hora do recreio? Né? Porque eles têm esse cuidado, eles vivem muito a empatia de cuidar. Eu tenho crianças com deficiência física, então o maior já cuida, tanto da mesma idade, para não bater nele, para ele não cair. Então eles têm esse cuidado. As crianças autistas, um ajudando o outro, e vem nos ajudar muito, porque tira a responsabilidade do funcionário, que são poucos, né? Que a gente Sim. tem. E quando eles estão se ajudando, isso é muito importante, essa empatia, o trabalho em equipe, esse respeitar o outro, cuidar do outro, né? É muito legal. E a gente vê que melhorou muito. Não acabou, diminuiu, né, os acidentes, a agressividade um com o outro, que antes a minha sala era uma delegacia, né? Haja ocorrência. E aquele livro a gente registrando, era uma delegacia mesmo, até a ocorrência a gente registrava. E a gente vê que a sala da diretora deixou de ser aquela sala delegacia, sala de ocorrência, né? Porque ele Mas mesmo acontece isso, alguma coisa, eles fazem as intervenções, né? Eles resolvem os conflitos, e aí vai. A gente precisa acreditar que eles são capazes, né? Mesmo pequenininho, eles já pensam, eles já se posicionam, eles já falam, eles já brigam, eles já lutam pelos seus direitos, e que é importante esse exercício de cidadania, essa participação ativa em todas as atividades da escola, né? E essa reivindicação, que se um cai, aí foi ele, né? é verdade. Mas assim, a gente também, quando você falou que eles que pediram, os alunos que pediram em reunião, a gente tem muitos pedidos dos alunos em relação a isso, e o nosso intervalo na escola é de 30 minutos. Oh, E aí a gente faz lanche, banheiro, porque antes a gente fazia assim, levava no banheiro na fila, sim. levava Uhum. no lanche na fila. Então agora não, agora os alunos saem e eles vão ao banheiro se querem ir ao banheiro. Antes a gente levava todo mundo no banheiro, quem queria ir, quem não queria ficava esperando, né? A gente levava todo mundo para lanchar, quem queria lanchava, quem não queria ficava esperando. Então, como a gente tem os alunos só 4 horas na escola, esse tempo de alimentação, muitos deles já vêm de casa com café da manhã e não almoçam, né? Vão para casa almoçar, porque os pais vão buscar eles para almoçar. A gente tem almoço na escola também, mas é tudo livre, né? A criança almoça se quer almoçar, se não quer almoçar, vai para casa, porque ao meio-dia não tem. Só as crianças do tempo integral, né? Que é um pouquinho mais, esses almoçam na escola. Mas quando os alunos solicitaram esse tempo também, né, maior, e a gente percebeu como rende o resto do tempo da escola, rende, porque eles estão tranquilos, porque eles brincaram, porque eles foram no banheiro, porque eles viram os colegas, então quando volta para a sala de aula, eles voltam para estudar, não é aquela... E não tem mais barulho, a gente não tem muitas regras em relação a isso, por exemplo, não tem fila, no ano passado, eles votaram na conferência que não precisa mais pedir para ir ao banheiro. Então, eles podem levantar e ir ao banheiro quando eles querem ir ao banheiro, sozinhos. E aí, então, eles votaram em conferência, defenderam isso para os pais e para os professores, que esse era um direito que eles tinham de ir ao banheiro quando sentissem necessidade. E não tem mais crianças indo ao banheiro não, eles vão quando eles querem, precisam mesmo, né? Levantam, vão, voltam quietinhos, continuam o que eles estão fazendo, sem atrapalhar. Eles vão aprendendo essa autonomia, né? E como a gente é controlador, né? Eu vou te dizer que em 2012, quando nós iniciamos na escola, a gente tinha uma escola bastante depredada, bastante os banheiros destruídos,
nós tínhamos adolescentes muito velhos, né? Já adolescentes com idade de ensino médio, estavam ali no quinto, sexto ano ainda. Então, a gente tinha muitas realidades. E aí, a gente tinha um cartão para ir ao banheiro. A criança só podia ir no banheiro se tivesse aquele cartão, senão a gente estava passando no corredor e mandando todo mundo de volta. E eu penso que naquele tempo, nem os próprios alunos iriam aprovar em assembleia essa saída da sala, porque a gente tinha outras questões, né? Tráfico, a gente tinha questões que tinham que ser controladas na escola para a gente poder construir essa autonomia e essa liberdade. Né? Hoje, os alunos perceberam, e a gente também, que essas regras de ir ao banheiro já não precisavam mais existir, né? Porque a gente já tinha construído na escola uma comunidade que se respeita. Né? Então, se alguma coisa não muito boa acontecesse nessa saída, a gente fica logo sabendo, porque eles denunciam, eles dizem, eles contam, eles não aceitam mais essa intimidação. Né? Então, uma criança que intimida os outros, ele não dura muito sem a gente ficar sabendo. Logo, a gente fica sabendo porque eles vão lá e dizem não. Né? Ele está fazendo isso, não pode. Eles cuidam até dessas relações entre eles. Né? Então, quer dizer, ouvir as crianças, ouvir o que eles têm para dizer, faz bastante diferença. Né? Faz muita diferença. Eu acho que nesse momento, que eu acho que é o que falta nas escolas, né, Joyce? É essa escuta. Né? Escola se fala muito, mas pouco se escuta. Eu acho que a escola está precisando muito de orelhas, né? A gente precisa ouvir mais. E ouvir as crianças, ouvir os jovens, que eles sabem o que eles querem, eles sabem o que é melhor para eles. Eu acho que quando você tem essa escuta, ele se envolve ao empoderamento, né, a esse pertencimento da escola, ele se sente bem e acaba com intimidação, acaba com... porque eles ameaçam mesmo, né? E principalmente a gente tem aqui nessa área que é muito... Eu já tive alunos de cobrar, né, o aluno está merendando, ele tomar merenda e dizer bem assim, você se for falar, eu vou te pegar lá fora. Então, eles ficam coagindo alguns, principalmente os maiores aos menores, os mais indefesos. E eu acho que quando a gente tem essas assembleias, que eles vão para frente, que eles falam, eles criam a pauta, né, as dificuldades, os problemas, e a gente começa a discutir, a gente vota, se houve a busca de soluções. Então, acho que isso é muito importante, essa participação ativa dos estudantes. Eu acho que é um grande exercício, que a gente precisa muito viver isso na nossa sociedade, né, essa reivindicar, eu sei quais são os meus direitos, e eu sei também quais são os meus deveres. Né? Você se vê ali como cidadão, né? De direitos e de deveres. E eles vão construindo isso. Eu acho que a Assembleia, essa participação, essa escola democrática é um exercício muito grande. Né? Eu acho que a democracia, né? O Bernardo Toro que diz isso, eu acho que foi a maior invenção dos homens, né? A democracia, esse regime democrático. Porque a democracia, essa participação dele, vai exercendo nele um poder tão grande que vem a autorregulação, vem o autoconhecimento, vem a autorregulação, vem a empatia. Então, eu acho que essa gestão democrática é muito importante para esse exercício e para essa sociedade que a gente tem. Eu acho que é o caminho que a gente precisa, né? De ter essa participação ativa de todos, tanto de crianças como jovens, como adultos, seus direitos e deveres. E de denunciar, de falar, de brigar, de lutar pelo que é seu de direito, né? A gente se acomoda muito, cruza os braços, principalmente nas desigualdades sociais, que a gente tinha como os invisíveis, e como eles ficam ali, não tem saneamento básico, não tem educação, não tem saúde, e o que vem, ele agradece tanto que parece que é um grande favor, um presente que ele está ganhando. Ele não se vê como aquele sujeito de direito, né? É um direito dele. A políticas públicas. E eu acho que quando a gente começa a trabalhar com os jovens, com as crianças, acho que a gente vai exercitando para que eles sejam adultos que se vejam aí. A gente já tem um país muito diferente hoje, né? Tá caminhando para essa... A gente precisa cada vez mais. E eu acho que a gente, começando com a escola democrática, é o caminho para a gente viver essa democracia que tanto a gente quer, que a gente sonha,
né? Que a gente tenha essa igualdade de oportunidades, que acabe, que a gente reduza, a gente precisa contribuir para reduzir as desigualdades sociais. Não dá mais, a gente precisa sair dessa bolha em que a gente vive, né? A gente cada vez mais com medo dessa violência que aí está, a gente tem medo de tudo, anda assustado. A gente mora em condomínios fechados, a gente vê câmeras, né, de segurança o tempo todo, a gente está dentro do carro, tem gente que pode, que tem dinheiro, até carro blindado. Por quê? Porque não se investiu nas bases, né? Porque a gente tem essas desigualdades sociais tão grandes. Então, acho que a escola é o caminho, e esse estudante se vê como esse sujeito de transformação e de direitos, né, e de deveres, é um potencial muito grande que a gente precisa investir. Eu acho que tanto a Valdir Garcia quanto a escola em que você trabalha e outras que a gente tem, que infelizmente são poucas, né? Se a gente vê nesse quantitativo de escolas que a gente tem no Brasil, são pouquíssimas escolas, é tanto que o que a gente faz se destaca. E às vezes eu penso, eu acho que você pensa, poxa, mas eu faço tão pouco, por que tanta gente fica ouvindo, chamando, vendo, visitando? Por quê? Porque são poucas que faz a diferença, e a gente precisa fazer a diferença na vida das pessoas, na nossa sociedade. E somos nós. Eu estava uma vez discutindo com uma pessoa e ele falava, eu acho que a gente tem que acabar com esse assistencialismo da escola, né? A gente não é, o professor já é, e realmente o professor é muito sobrecarregado, mas eu acho que a gente precisa se envolver. Por exemplo, se eu estou agora com a pandemia, se eu tenho crianças passando fome, por quê? Eu vou deixar para lá, né? Não é minha obrigação, não tenho nada com isso. Tenho tudo a ver. Eu acho que essa função social da escola, a gente tem que estar muito atenta. Quais são as dificuldades? O que é que o meu aluno precisa? Onde ele está vivendo? Ele precisa sentir que eu estou junto com ele, né? Lutando por melhorias de moradia, né? De saúde, de segurança. E a escola precisa estar junto nessa luta para acreditar. A gente precisa, porque aí a gente se pergunta, se não for eu, quem? Se não for hoje, quando? Então, as escolas precisam que começar a fazer essa pergunta, a gente precisa começar a mudar, a viver essa gestão democrática, não só em 2, 3, 4, 10, 20, 100, mas em todas as escolas, né? Isso é fundamental. Olha que lindo. Foi aqui. A Sidônia dizendo para a gente, né? Quando os alunos participam, são ouvidos e respeitados, ela fez um resumão do que a gente falou aqui. Eles se implicam nas mudanças e se transformam de fato. A escola se torna um espaço de verdadeiras aprendizagens, um espaço de exercer a cidadania. Não só os alunos gostam de estar na escola, como os pais. A comunidade reconhece que a escola é de todos e para todos. Isso mesmo, isso aí. Escola de todos e para todos, e feito com todos, né? Isso, feito com todos. Você acredita que a gente já passou de 1 hora de conversa? Não deu, não vimos nem o tempo passar. Nós já estamos com 1h12, e aí o pessoal fiel ouvindo até agora. Então, eu gostaria que você dissesse umas palavras finais, né? O que realmente as pessoas precisam, os que os professores precisam pensar, os gestores, para fazer essa escola que a gente fala, essa escola pública de qualidade, essa escola democrática, né? O que a gente falou disso o tempo todo, né? Mas dá uma palavrinha final, então, para finalizar. Eu gosto muito da frase que eu acho que mudar a escola é melhorar a educação, é transformar vidas, né? E a gente precisa ser esse agente de transformação. A gente vive num mundo com tantas dificuldades. Agora a gente teve a política, alguns estão felizes, outros tristes, e a gente vai observando. Faltam muitas políticas públicas no nosso país, falta investimento na educação, na valorização do profissional da educação, e às vezes a gente vai ficando desestimulada, né? Triste, e a gente vai perdendo a esperança. E eu acredito nesse poder de transformação da escola, e eu acho que nós precisamos ser esses profissionais de educação, a gente não pode perder a esperança, é a gente conjugar o verbo esperançar mesmo na educação, é a gente se dar as mãos um ao outro, a gente está nesse processo de colaboração, independente, né, no norte ou no sul, mas nós estamos juntos, conectados, porque quando nós estamos juntos, conectados em rede, a gente se fortalece. E a gente precisa estar fortalecido para lutar contra tudo que a gente vê aí na educação, para que a gente possa acreditar que há, sim,
mudanças, né? Que há esperança, que a gente vai ter uma escola contemporânea no nosso país, que nós seremos valorizados pelo nosso trabalho, e que a gente tem que acreditar, tem que lutar. Eu acho que a gente precisa quebrar paradigmas, a gente precisa ter mudanças atitudinais e acreditar que é possível, que eu posso dar o primeiro passo como gestor, como profissional da educação, como merendeira, como pai. Eu acho que a gente precisa dar as mãos, se unir, caminhar juntos e lutar por uma educação melhor. Não desistir jamais. Acreditar e seguir em frente, né? Mas vivendo esse processo democrático, né? A gente tendo esse trabalho coletivo, porque eu acho que a democracia é o caminho, a gestão democrática, com a concepção de educação integral, é o caminho para a gente ter essas transformações na nossa sociedade, na educação. Obrigada, Joyce, obrigada a todos. A paciência, mais de 1 hora nos ouvindo aqui. Pois é, gente, o pessoal ficou aqui. Eu também quero agradecer todo mundo, mandar um beijo muito especial para a Isabel Faria, que disse que não está conseguindo assistir as lives, mas eu sei que de vez em quando, depois, né, as lives ficam gravadas, dá para ver depois, dá para compartilhar com outras pessoas, porque realmente, né, esse espaço que eu tenho tentado manter toda terça-feira à noite é um espaço de discussão, é uma conversa, é um lugar para a gente se encontrar, né? Para as pessoas que acreditam nisso, na educação pública, democrática e inclusiva, que possam se encontrar, né? E que possam chamar outras pessoas. Então, na semana que vem, a gente tem o Diogo Jordão aqui. Eu espero você aí também, Lúcia, para assistir. E o pessoal lá de Manaus, porque eu acho que a conversa com ele também vai ser maravilhosa. Na outra semana, a gente tem o Luiz. E vamos seguindo, né? Porque nós não podemos nos calar, a gente não pode fazer de conta que não existem esses problemas, né? E que a gente não é. Nós somos, sim, pessoas importantes nesse caminho, nessa trajetória, e a gente precisa se agregar, a gente precisa se juntar, formar redes, formar conexões. Obrigado, um beijo no coração de todo mundo, até semana que vem. Beijão para vocês. Um abraço amazônico para todos vocês. Olha que maravilhoso. Tchau, gente.